Por Dagom e por Baal! Filisteus! Sejam fortes! Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Recebe o nome de Filisteu, um povo da antiguidade que habitava a região da Palestina. E tal comunidade é largamente citada no Antigo Testamento, onde aparece em passagens importantes da Bíblia em meio às histórias de personagens como Abraão, Sansão e Davi. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o fim dos filisteus, que eram os inimigos mortais dos israelitas. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilhe-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Muitas pessoas só conhecem os filisteus por causa da história de Davi e Golias. Porém, a Bíblia diz que de Josué a Jeremias, o Antigo Testamento, sistematicamente, ele descreve os filisteus como inimigos mortais dos hebreus, sendo apresentados como guerreiros incansáveis que combatiam e humilhavam cruelmente os israelitas, e oferecendo ao deus Dagom todos os bens alheios saqueados. Os filisteus são da descendência de Misraim, filho de Cã, que era filho de Noé. As primeiras referências aos filisteus encontram-se nos escritos egípcios dos reinados dos faraós Menetap e Ramsés III, que relataram que os filisteus estavam entre os povos que tentaram invadir o Egito no final do segundo milênio antes de Cristo. Esses povos são chamados nas inscrições egípcias de povos do mar, e eles devastaram vários territórios. Foi durante a era patriarcal que os filisteus ganharam destaque na Bíblia. As referências a líderes filisteus no livro de Gênesis indicam que pequenos grupos desses povos do mar chegaram naquela região num período bem recuado, ainda na era patriarcal. Talvez isso tenha acontecido devido a uma possível expansão do comércio do mar Egeu já naquela época. Nesse período, os filisteus se estabeleceram ao sul de Canaã. Os filisteus eram um povo politeísta, ou seja, que criam na existência de vários deuses, e eles eram chamados pelos israelitas de incircuncisos filisteus, por não serem circuncidados. Entre os deuses cultuados pelos filisteus destacavam-se Dagom, com templo em Gaza e Asdote, Asterote, com um santuário em Asquelon, e Baal-zebub, com templo em Ecrom. Pela narrativa bíblica, sabe-se que os filisteus ofereciam sacrifícios às suas divindades e recorriam a encantamentos quando se dirigiam à batalha. Eles também tinham fama de adivinhadores. Com relação ao idioma falado pelos filisteus, pouco se sabe. É muito provável que a língua utilizada pelos filisteus se misturou com o dialeto cananeu. Mais tarde, o dialeto praticado naquela região foi substituído pelo aramaico. Em geral, a região dos filisteus era uma terra muito fértil. Por esse motivo, havia ali muitas aldeias e cidades populosas. A Filistia se centralizava especialmente em 5 cidades principais: Gaza, Asquelon, Asdote, Ecrom e Gate. Juntas, tais cidades formavam a chamada Pentápolis Filisteia, que hoje é o núcleo da atual Palestina. Politicamente falando, as 5 cidades principais dos filisteus seguiam um tipo de regime cidade-estado. Cada uma delas era governada por um líder denominado Serem. Esses líderes
eram os senhores dessas cidades. De certa forma, eles agiam de modo independente, mas numa ocasião de conflito externo, eles se uniam. Além disso, os 5 governantes formavam um conselho que prezava pelo bem comum do povo. Caso fosse necessário, a decisão de qualquer senhor poderia ser anulada pelo conselho. Em seu auge, o exército filisteu era o mais poderoso de toda a Canaã. Eles conseguiam reunir um contingente impressionante de soldados. Os filisteus dominavam o ofício de produzir armas de ferro. Suas tropas eram formadas por infantaria, arqueiros e condutores de bigas. Além disso, gigantes e saqueadores também era contado entre os seus soldados. O conhecido Golias era um desses gigantes. Quando os israelitas entraram na terra prometida, não houve qualquer combate contra os filisteus. No final da vida e liderança de Josué, os filisteus já viviam em suas 5 principais cidades. Foi no tempo dos juízes, após a morte de Josué, que os filisteus despontaram como terríveis inimigos dos israelitas. Sangar chegou a expulsá-los, mas isso foi apenas temporário. Com o tempo, os israelitas chegaram até a cultuar os deuses filisteus. Em muitas ocasiões, os filisteus serviram de ferramentas nas mãos do Senhor para castigar a infidelidade do seu povo. Os filisteus são citados com destaque nos dias de Sansão, o grande herói entre os juízes de Israel. Durante aquele tempo, provavelmente havia certa coexistência entre os israelitas e os filisteus. Sansão chegou a se casar com uma mulher filisteia. Usado pelo Espírito do Senhor, Sansão também castigou os filisteus. Com uma queixada de jumento, ele foi capaz de matar 1000 deles. Mas seu grande feito contra os filisteus se deu por ocasião da sua morte. Ele destruiu o templo filisteu em Gaza e matou muitos dos principais líderes filisteus. Anos mais tarde, quando o profeta Samuel ainda era jovem, os filisteus derrotaram os israelitas e levaram a Arca da Aliança, e colocaram a arca no templo do seu deus Dagom. Mas a estátua de Dagom caiu e se partiu diante da Arca do Senhor. Enquanto estavam de posse da arca, os filisteus foram atacados por uma praga de ratos e depois por tumores. Durante 7 meses, eles tentaram manter a arca, mas o seu povo e a sua economia continuaram sofrendo. E eles finalmente reconheceram que haviam cometido um erro ao tomar o que pertencia a Deus e decidiram devolver a arca aos israelitas. Logo que Saul foi ungido a rei por Samuel, ele conquistou uma importante vitória contra os filisteus. Mas aquela vitória não foi suficiente para enfraquecer definitivamente aquele povo hostil. Tempos depois, os filisteus eram capazes de amedrontar os israelitas com o seu exército que empregava certos gigantes. Foi nesse contexto que Davi derrotou e matou o icônico gigante Golias. Davi conviveu durante algum tempo com os filisteus de Gate. Ele até manteve uma escolta formada por filisteus. Saul e alguns de seus filhos encontraram a morte numa desastrosa batalha contra os filisteus. Depois, já durante o seu reinado em Israel, Davi tratou de impor pesadas derrotas aos filisteus. Dessa forma, eles foram expulsos da região das montanhas e se tornaram bastante limitados. O profeta Isaías profetizou acerca de como os assírios julgariam os filisteus. Depois, o profeta Jeremias também profetizou sobre a sua iminente destruição. Primeiro, eles foram subjugados pela Síria e depois acabaram sendo pressionados pelo Egito. O faraó Neco praticamente os destruiu quando capturou Gaza em aproximadamente 609 a.C.
Após esse episódio, os filisteus aparecem em inscrições históricas como aliados do Egito contra o exército de Nabucodonosor. Porém, depois da batalha que ocorreu em Carquemis, em 605 a.C., onde Nabucodonosor derrotou as tropas egípcias, os filisteus foram deportados pelos babilônicos e perderam completamente sua soberania e liberdade. Os filisteus são mencionados uma última vez na Bíblia pelo profeta Zacarias, após o cativeiro babilônico. E já durante o período helenístico, as principais cidades da Filistia são citadas como sendo habitadas por uma população mista. A verdade é que com a derrota do gigante Golias, começava o declínio da hegemonia em Canaã, desse misterioso povo que atravessou quase 3.000 anos de história, condenado ao papel que a Bíblia lhe reservou, uma escória de bárbaros cruéis, sem direito à sua própria história, já que nenhum vestígio deles foi encontrado até a metade do século passado. E aí, o que você achou da história dos filisteus? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.